Hello guys, how are you today? I'm fine. Olá pessoal, como vocês estão hoje? Eu tô bem. Bom, olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho, primeiro com a turma do primeiro ano, a gente vai fazer uma pequena review, porque nós já temos aí uma avaliação, né, primeiro ano. E eu vou falar um pouquinho do que a gente já viu nas nossas aulas, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o imperative form e sobre os pronomes que nós vimos nas 2 semanas passadas, ok? Então, olha só, lembrando que é uma revisão e eu estou com você da turma do primeiro ano. Vamos falar da imperative form. Imperative form é quando eu quero dar uma ordem, quando eu quero sugerir alguma coisa, quando eu quero dar alguma instrução, tá? Então, a gente usa a forma imperativa. Na imperative form, nós temos affirmative and negative. É muito simples a gente construir uma frase na forma imperativa, tá? A gente não usa o sujeito da oração, a gente usa direto o verbo, a base form do verbo, que é a base, né, do verbo, o verbo normal, digamos assim. Então, olha só. Na affirmative form, nós temos open the door, abra a porta, tá? Então, eu estou pedindo, eu estou te dando uma ordem para você abrir a porta, ok? Se eu quiser passar essa frase aqui, que está na affirmative form, para negative form, it's very easy, é muito fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos apenas colocar aqui o don't no início da nossa frase e vamos continuar a nossa frase normal. Então, eu tenho open the door, a nossa affirmative form. Para eu poder passar para a forma negativa, eu uso o don't aqui no início e vou completar a minha frase normal, ok? Bom, make a suggestion. Nós usamos uma outra forma para a gente fazer uma sugestão na forma imperativa. A gente não usa só essa questão aqui do verbo, tá? Nós vamos usar quem? Let's. A gente vai dar uma sugestão ou até mesmo fazer um convite, tá? Então, olha só. Na affirmative form, let's wait. Vamos esperar. Então, uma sugestão que eu dei. Vamos esperar, tá? A construção dela na negative form não é igual a dessa forma aqui, que nós não usamos let's, tá? Você precisa prestar atenção, lembrar disso aí direitinho. Principalmente nas nossas avaliações, que vem questões objetivas, e aí a gente termina confundindo aí um pouquinho vocês, tá? Então, preste bem atenção. Quando a gente usa o let's, a gente não usa o don't. É errado. O que nós vamos fazer, então, para negar, para a gente falar não vamos esperar? Eu vou usar apenas o not aqui depois do let's, ok? Então, depois do let's, eu uso o not. Então, eu tenho open the door, close the window, open the window. Então, aqui são frases afirmativas no imperativo form, tá? Agora, para eu negar, eu só uso o don't. Para eu fazer sugestão ou algum convite, eu não uso o don't nem só uso o verbo. Eu vou usar a expressão let's, que é vamos. Vamos esperar. Na negativa, eu não uso esse don't. Eu vou usar quem? O not depois do let's, ok? Look the example. Olha só. Eu coloquei aqui duas frases básicas. Para que a gente possa entender se ela está na affirmative or negative form, ok? Então, olha só. The doctor told Peter to take a sleeping pill. Então, o médico disse ao Peter, né, para ele tomar um comprimido, né, tomar um comprimido antes de dormir. Então, foi uma instruction, foi uma instrução que o médico fez. Vamos passar a frase que diz exatamente a instrução que o médico disse para o Peter fazer, que é tome uma aspirina antes de dormir, ou um comprimido antes de dormir. Como é que nós vamos construir, então? Vai ser afirmativo, que ele pediu para tomar, né? Então, olha só, eu vou pegar apenas o verbo e o meu restante. Então, vai ficar como aqui, ó.
Take a sleeping pill. Tome um comprimido antes de dormir, ok? Another example. Look, I told her not to close the door. Olha a observação aqui desse not. Eu disse para ela não fechar a porta, ok? Então, olha só, nós temos aqui, eu disse para ela, não feche a porta, ok? Então, esse not aqui já está me dizendo que eu preciso construir uma forma imperativa negativa, tá? Em função do not. Não é convite, então eu não uso let's. Então, se eu vou iniciar minha frase na imperative form negative, eu vou usar don't. Don't. Depois do don't, eu vou pegar o verbo e o restante da frase. Então, don't o quê? Close the door. Não feche a porta, ok? Então, aqui, take a sleeping pill, tome, né, um comprimido antes de dormir. E aqui, don't close the door, nós temos um not aqui, e por isso a gente construiu uma imperative negative, ok? Agora a gente vai fazer uma revisãozinha sobre os pronomes. Let's go? Tá, ok. Então a gente vai lembrar um pouquinho sobre os nossos subject, object and reflexive pronomes. Lembra que a gente falou aí na nossa última aula? E nós temos aqui, eu coloquei aqui novamente os pronomes, que são os pronomes sujeito da oração, né? Eles funcionam como sujeito, eles substituem os nomes, Márcio, Marcos, então a gente vai substituir por esses pronomes. E é claro, por isso eles vêm no início da oração, ok? Então aqui nós temos os object, que serve como objeto direto ou indireto da oração, e ele vem logo depois de um verbo ou de uma preposition, que é a nossa preposição. Nós temos aqui o subject I, object me, you, he, him, she, her, it, we, us, you e they, them, ok? Então é o objeto. Tudo a gente observa em cima do nosso sujeito, que a gente vai estar sempre concordando, ok? Bom, os reflexive são aqueles pronomes que a gente viu que ele reflete a ação que o sujeito faz, tá? Quer dizer, eu faço e recebo a ação ao mesmo tempo. Então, olha só, quais são eles? De I vai ser myself, de you, yourself, de he, himself, de she, herself e de it, itself. Observando aqui a terminação self, que está no singular. De we, ourselves, de you, yourselves e de they, themselves. Observando aqui que a terminação é selves porque está no plural e o plural de self é selves, ok? Que ele reflete a ação no sujeito. A gente faz e recebe a ação. Bom, como é que nós vamos fazer isso nas frases? Olha só, eu coloquei frases bem básicas aqui, então preste atenção. Quando eu digo, look, Carlos is doing the exercise by... Lembraram do by? O by na nossa última aula a gente viu com os pronomes reflexivos. Quando é que eu uso esse by? Eu vou usar o by quando eu quero dizer que eu fiz alguma coisa sozinho, sem a ajuda de ninguém, ok? Carlos is doing the exercise by... Então, o Carlos está fazendo o exercício sozinho. Ele mesmo está fazendo sozinho, sem a ajuda de ninguém. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou ver quem é o meu sujeito da frase, que no caso é Carlos. Aí eu venho aqui, olho a minha tabela, porque você precisa saber qual é a tabela. Se Carlos é he, eu vou pegar o reflexivo de Carlos, que é himself. Aí eu venho aqui e escrevo himself. Carlos está fazendo o exercício sozinho, sem a ajuda de ninguém, ok? Another example nós temos. Your sister is very sick. Take to the hospital. A sua irmã está muito doente, né?
leve-a para o hospital. Então, olha só, eu estou falando de quem? Da sister, que é ela. Então, a sua irmã está muito doente. Aqui eu tenho um verbo. Então, quem é que eu vou usar nesse caso? Depois de um verbo, eu uso os meus objects. Então, se eu estou falando da sister, que é ela, aí eu venho aqui, que é she, eu tenho she aqui. Qual é o object que eu uso para she? Her. Aí você vai aqui e coloca her, ok? Então, sua irmã está muito doente. Leve-a para o hospital, ok? Object, aqui eu tenho o verbo. Another example nós temos. I didn't eat by. Olha o uso do by novamente. Eu tenho by, então de cara eu vou usar quem? Meu pronome reflexivo. By, eu quero falar que eu estou sozinho. Então nós temos aqui, eu tenho o uso do by, ok? E eu tenho o uso aqui do I, que é o meu sujeito. Aí você vem na tabela mais uma vez. Eu tenho I, que é o sujeito. Quem é o meu reflexivo para I? Myself. Aí você vai lá e completa com myself, ok? Então sempre, ó, sempre concordando com o sujeito. Aqui eu tenho I, por isso eu usei myself. Aqui eu tenho sister, que é ela, que aqui é como se fosse she, né? Então, ela, por isso eu usei her. Aqui eu tenho Carlos, que é como se fosse he, e por isso aqui eu usei himself, ok? Another example nós temos. My father can't drive. Usually asks to take it to work. Olha só quantos espaços nós temos. Vamos analisar a frase. Veja só. My father, estou falando do meu pai, que é ele. My father can't drive. Meu pai não pode dirigir, tá? Se eu quero falar que ele, normalmente ou geralmente, né? Então, vou usar quem aqui? He. Por que eu usei he? Início de frase. Aqui é um ponto. Então, eu estou iniciando a minha frase. Eu estou falando de quem? Do meu pai, é ele, tá? Por isso eu usei he. He usually asks. Ele geralmente ou normalmente me pede, tá? Para eu levá-lo para o trabalho. Então, se ele me pede, então tá falando de mim, eu. Então, no caso, eu vou usar quem? Me. Por que eu uso me aqui? Porque aqui é um verbo, tá? Eu tenho um verbo aqui. Se ele está me pedindo, né? Ele me pede, eu não vou usar I. O I se estivesse no início da frase. Então, aqui, como é um verbo, eu uso quem? O objeto, que no caso é me. To take, olha só. Eu tenho outro verbo aqui, tá? Essa frase aqui está na apostila de vocês, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha. Então, eu tenho o verbo que ele me leva, que ele me pede para eu levá-lo para o trabalho. Vou usar quem? O he ou o him? Eu tenho o verbo, não é início de oração. Então, eu vou usar o him, tá? Então, você vai lá e completa com him. Observa que tudo em função do father, que é ele, tá? Então, my father can't drive. Meu pai não pode dirigir. Ele geralmente me pergunta ou me pede se eu posso, né? Se eu posso levá-lo para o trabalho, ok? Então, usamos nessa frase aqui, nessa oração, nós usamos todos os pronomes objetos, ok? Então, olha só, pessoal, aqui nós fizemos uma revisão rapidinho sobre o que vai ter na nossa avaliação. Estudem, ok? Façam os exercícios, pratique mesmo, porque só assim você vai conseguir fazer uma boa avaliação, ok? See you next class. Bye!